E aí, meus irmãos, Shalom, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo aqui eu quero trazer um conteúdo que vai de encontro à última live que eu fiz no meu canal, onde eu exponho os principais manuscritos originais e as diferentes traduções, mostrando de forma clara como que ao longo do tempo algumas versões de textos foram sendo modificadas, algumas frases foram tiradas, outras coisas foram acrescentadas, algumas palavras mudadas, às vezes é uma mínima letra que é mudada e que já altera o sentido de todo o verso. Eu mostrei isso claramente. Eu queria aqui trazer nesse vídeo, de uma forma bem resumida, algumas das coisas que eu abordei nessa live, porque eu entendo que nem todo mundo assiste live de 2 horas. Eu acho importante, muito importante, esse tema que eu abordei na última live. Por isso já deixo aqui recomendado. Se você tiver tempo, vai assistindo aos poucos essa live. Tenho certeza que vai esclarecer muito na sua vida, pois o que eu falei lá é de suma importância para você não só ler a Bíblia de uma forma rasa, mas você investigar e esquadrinhar os textos que você considera como sagrado, para você ver se realmente o que você pensa que é a tradução do original realmente é a tradução do original, ou se na verdade o que você deduz que é original é uma modificação de um texto mais original. Em resumo, eu vou falar aqui para vocês. A grande maioria das Bíblias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, elas são traduzidas a partir do texto hebraico massorético, que muitos pensam que é a versão mais original que tem. Porém, não é dessa forma, tá? A Bíblia foi escrita em hebraico? Certamente. Porém, o hebraico que a Bíblia foi escrita era um hebraico mais antigo. Era um hebraico onde as letras possuíam símbolos. Era um hebraico muito diferente, aquele paleo-hebraico ou proto-cananita, como você queira chamar, mas era um hebraico muito diferente. Não era esse hebraico moderno que foi fruto, inclusive, dos cativeiros que os israelitas passaram ao longo da história. E esse texto hebraico massorético, que, repetindo, é o texto original do qual a grande maioria das Bíblias da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, são traduzidas. Esse texto hebraico massorético ele só foi compilado entre os anos 600 e 1000 depois de Cristo. Ouviu bem o que eu falei? 600 a 1000 depois de Cristo. Existem manuscritos originais que possuem datações mais antigas do que o texto hebraico massorético. E um desses manuscritos originais é a Septuaginta. A Septuaginta é datada dos séculos 3 a 2 antes de Cristo. Então percebe, é cerca de 800 anos mais antigo do que o texto hebraico massorético. A Septuaginta, para quem não sabe, é um manuscrito que foi traduzido do hebraico para o grego por cerca de 70 escribas, por isso o nome Septuaginta, 70, certo? Inclusive a sigla é romana, LXX, que tem a ver com o número 70. Então a Septuaginta, mesmo sendo uma versão grega do Antigo Testamento, e sabemos que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, mas sim em hebraico, é um manuscrito mais antigo do que o texto hebraico massorético, porque ele foi traduzido de outro manuscrito hebraico que era ainda mais antigo. E quando comparamos a Septuaginta com o texto hebraico massorético, nós vemos muitas diferenças notáveis, a começar porque a Septuaginta possui mais livros que o texto hebraico massorético. A Septuaginta possui os 7 livros deuterocanônicos que estão presentes na Bíblia Católica. E esses livros, como eu já falei na última live, eram usados pelos servos do Pai na igreja primitiva. Um exemplo claro é que na própria Bíblia, em João 10, 22, é dito que o Messias estava participando da festa da dedicação. A festa da dedicação é a Hanukkah. E Hanukkah é uma celebração que foi retirada do livro de 1ª e 2ª Macabeus, que estão presentes na Bíblia Católica, e as Bíblias católicas, principalmente mais antigas, são extraídas dessa versão da Septuaginta, enquanto que as Bíblias judaicas e protestantes geralmente são traduzidas do Antigo Testamento do texto hebraico massorético, que, lembrando, é bem mais recente. Além disso, nós temos diferenças no livro de Daniel. Na Septuaginta, o livro de Daniel possui 2 capítulos a mais, possui um capítulo que fala da história de Susana, outro capítulo que fala da história de Bel e Dragão.
são histórias bem interessantes. O capítulo 3 possui bem mais versos, porque conta o relato da oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens que passaram pelo fogo, Ananias, Misael e Azarias. Possui também adições no livro de Esther, possui a oração de Manassés, o Salmo 151, e no texto hebraico massorético nós não possuímos nada disso. Tem também outras diferenças e algumas... no texto hebraico massorético tem textos que possuem versos a mais, textos que possuem versos a menos, até aí tudo bem, mas só de ter livros a menos já é algo para a gente pensar. Por que posteriormente esses livros foram retirados, se no manuscrito mais antigo eles eram presentes? É algo para você pensar um pouco. Mas além da Septuaginta, eu queria também apresentar aqui os textos dos manuscritos do Mar Morto, que foram achados lá nas cavernas de Qumran por volta dos anos de 1950. Só que esses textos eles são datados por volta do século I a.C., assim como do século I, anos 150 a.C. a 70 depois de Cristo. E lembrando, são versões hebraicas, tá? Inclusive possui muitos fragmentos da Antiga Aliança. O livro de Isaías, por exemplo, foi encontrado a versão completa. Outros livros já não possuem a versão completa, mas possuem muitos textos que nós podemos comparar com a versão da Septuaginta, como também da versão do texto hebraico massorético. Temos também a Peshitta, que foi compilada ali por volta dos séculos 2 e 3 a.C., mas algumas datações colocam que ela é mais antiga. Tem também a Vulgata Latina, que é mais recente, por volta dos anos 300 a 400 depois de Cristo, mas ainda assim ela é mais antiga que o texto hebraico massorético. Tem o Pentateuco samaritano, que lembrando, é só o Pentateuco, o livro de Josué, versão hebraica também, só que datada dos séculos 3 a 2 a.C., e tem os Targumim, Targum de Ionatã, Targum de Onkelos, que esses sim são os que possuem a datação mais antiga, ali no período pós-exílio babilônico, na época de Esdras e Neemias. Só que, claro, as versões escritas são datadas dos séculos 2 e 3 a.C., porém são textos muito antigos. E quando a gente decide comparar cada um desses textos, inclusive na live, e eu vou deixar aqui nesse vídeo, um site onde você pode comparar versões, por exemplo, você pega lá Deuteronômio 32, 5, vai aparecer 5 opções desses manuscritos para você comparar. O texto hebraico massorético, a Septuaginta, a Vulgata, a Peshitta e o Targum. Você comparando, você vai conseguir ver algumas diferenças. O manuscrito do Mar Morto tem um site específico que eu posso deixar aí para vocês verem também. Bom, mas feita essa introdução, vamos lá. Repetindo, a grande maioria das Bíblias do Antigo Testamento são traduzidas a partir do texto hebraico massorético, mesmo sendo de todas essas versões a versão mais nova de todas, certo? E nisso a gente consegue perceber mudanças notáveis desses manuscritos. A começar, eu vou falar aqui um texto para vocês, inclusive abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 43. Provavelmente a versão de Deuteronômio 32, 43 está exatamente da mesma forma que o texto hebraico massorético. Está escrito da seguinte forma: Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então você percebe aqui que fala de uma vingança que será realizada pelo Criador, e fica nisso, não é? Mas e se eu te dissesse que tanto a Septuaginta quanto os manuscritos do Mar Morto possuem esse verso mais completo que o texto hebraico massorético, que revela um texto lá da Nova Aliança que Paulo utilizou no livro de Hebreus? Você acredita? Na Septuaginta, no começo desse texto, está escrito o seguinte trecho: todos os anjos de Deus o adorem. Isso te lembra algum verso do livro de Hebreus? Em Hebreus 1,6 está escrito: todos os anjos de Deus o adorem, quando fala abertamente do Messias. Então olha só, a Septuaginta, uma versão mais antiga que o texto hebraico massorético, possui um verso que é confirmado no livro de Hebreus pelo apóstolo Paulo: todos os anjos de Deus o adorem. E nos manuscritos do Mar Morto está muito parecido também.
porém é dito que ele será adorado por todos os deuses. Olha que interessante isso, né? Inclusive fala deuses, trazendo a ideia que a Bíblia defendia, a monolatria, porque o Criador, ele é o Deus dos deuses, ele não é o único Deus, porém, dentre todos os seres divinos, ele é o único ao qual devemos adoração e serviço, e é o soberano sobre todos, o Pai de todos, aquele que existia antes de tudo ser criado, mas filhos do Criador também são deuses, seres divinos, porém menores do que o Pai. A Bíblia traz esse conceito muito claro, só depois que foi evoluindo para o monoteísmo, como se só existisse um Deus. E aí desencadeou entendimentos como a Trindade, dentre outras coisas. Mas olha só isso, quando a gente vê esse texto de Deuteronômio 32, 43, tanto dos manuscritos do Mar Morto quanto da Septuaginta, a gente percebe que os manuscritos que os apóstolos utilizavam para, inclusive, escrever a Nova Aliança e para confirmar aquilo que foi escrito na Antiga, eram manuscritos mais antigos que o texto hebraico-massorético, e a própria datação do hebraico-massorético é uma prova disso. E uma curiosidade aqui que eu não poderia deixar de mencionar: os escribas massoretas, em sua maioria, não aceitaram Yeshua como Salvador. Isso já diz muita coisa, não é? É por isso que muitos versos, muitos textos que confirmavam o Messias, que ele confirmou na Nova Aliança, eles retiraram ou mudaram alguma coisa. Isso é muito sério, mas a própria Bíblia cita em Jeremias 8:8 da falsa pena dos escribas. Quando a gente analisa também 1 Crônicas 2, verso 55, quando vai mencionar de quem os escribas são descendentes, é mencionado lá os queneus. E queneus, quando pesquisamos o significado original, é patronímico de Caim ou tribo de Caim. Então olha só o negócio, claro que não são todos os escribas, não eram todos os escribas, tá? Mas parte deles eram descendentes de Caim, os mesmos que o Messias falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vocês são responsáveis pelo sangue desde Abel até Zacarias. O Messias estava denunciando uma linhagem maligna que se infiltrou no sacerdócio de Israel. Em Esdras 9 é mencionado que a linhagem santa se misturou com a linhagem corrupta dos povos que o Criador falou para não se misturar. E nisso fez com que seres dessa linhagem maligna se misturassem com a linhagem santa e adentrassem no sacerdócio de Israel. É por isso que naquela época o Messias tanto denunciava os sacerdotes, fariseus, saduceus e inclusive os próprios escribas que já estavam modificando alguns textos originais. Então isso não é brincadeira. Inclusive, quando a gente esquadrinha e analisa mais profundamente, inclusive eu falei isso na última live, o texto de Gênesis 4:1, esse sim, nem na Septuaginta, nem no hebraico massorético, nem na Peshita, nem na Vulgata, os manuscritos do Mar Morto a gente não tem a versão de Gênesis 4:1, só no Targum e Yonatan, nem no John Kellos, que a gente tem esse texto onde é dito que Eva estava grávida de Samael e Caim foi fruto dessa relação entre Eva e o anjo. Então olha só que sério isso. Mas esse texto foi completamente ocultado. Já na Septuaginta foi. Quem dirá então no texto hebraico massorético? Mas ainda tem mais, tá? Eu não vou expor todos os textos que eu expus na live, mas vou expor aqui mais alguns. No mesmo capítulo de Deuteronômio 32, vamos analisar aqui o verso 8. Na grande maioria das Bíblias está traduzido da seguinte forma, porque são extraídas do texto hebraico massorético. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então aqui nesse verso da tradução através do texto hebraico massorético é dito que as nações foram divididas através dos filhos de Israel. Porém, na versão da Septuaginta está que as nações foram divididas através dos anjos de Deus e nos manuscritos do Mar Morto através dos filhos de Deus. Lembrando que filhos de Deus, Binei Elohim, na maioria das vezes é referência a anjos, tá? Então, tanto o manuscrito do Mar Morto quanto a Septuaginta, que são versões mais antigas que o texto hebraico massorético, demonstram que as nações não foram divididas conforme os filhos de Israel, mas sim conforme seres celestiais. E quando a gente analisa o Targum, por exemplo, em Gênesis 11, a gente vê que naquela época
os povos foram confundidos em suas línguas através de 70 línguas diferentes e divididos em 70 nações através dos 70 principais malahim, que são anjos. Ou seja, existem no reino celestial 70 principais anjos. É por isso que em Salmos 82 fala que Deus está no meio da assembleia dos deuses. Esse Salmos, inclusive, confirma a nossa identidade. Vós sois deuses, todavia morrereis como homens. Vós sois Elohim. Ou seja, existem outros seres divinos além do Criador. E existe essa assembleia divina onde há 70 principais malahim, anjos, e o Criador os direcionou para confundir as línguas na Torre de Babel e para dividir as nações. Então as nações não foram divididas conforme os filhos de Israel, mas conforme esses 70 malahim, esses anjos do Criador. E isso prova o entendimento da monolatria que, como eu falei, depois foi retirado, revestido dessa ideia de monoteísmo, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Então mais um texto que a gente vê que houve uma mudança no hebraico massorético para ocultar um certo entendimento. E agora o texto assim chave que eu vou ler aqui para vocês está em Isaías 53, que qualquer pessoa que serve ao Criador por intermédio de Yeshua, de Cristo, sabe que esse texto fala claramente dele, é o servo sofredor. Mas os judeus lá em Israel, eles falam que esse texto fala de Israel e não do Messias, o que é uma deturpação muito clara daquilo que o texto quer trazer. Mas teve sim algumas mudanças que fez com que eles tivessem ainda mais arraigado esse conceito errôneo e não conseguissem enxergar o Messias. Na grande maioria de suas Bíblias, provavelmente está escrito da seguinte forma a partir do verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Beleza, a gente sabe que isso fala claramente de Yeshua, a gente não tem dúvidas disso, né? Mas teve algumas mudanças sutis que não é tão perceptível claramente. Por exemplo, na Septuaginta, em vez de estar aqui, pela transgressão do meu povo foi ele atingido ou ferido, é colocado que foi ele morto. Então olha só como que muda o sentido, porque a gente sabe que o Messias foi morto em prol de nossos pecados. No verso 9, tanto na Septuaginta quanto no texto hebraico massorético, fala e com o rico na sua morte. Mas quando a gente analisa os manuscritos do Mar Morto, é colocado com os ricos estava o seu túmulo. Olha só como que isso confirma exatamente aquele contexto após a morte do Messias, onde José de Arimateia, que era um homem rico, pediu o corpo do Messias e o enterrou em seu túmulo, que era um túmulo rico, já que ele era rico, era um túmulo que foi colocado entre os ricos, ou seja, só nos manuscritos do Mar Morto que é confirmado mais claramente esse acontecimento de José de Arimateia pedindo o corpo do Messias. Mas o principal está no verso 11. Vou ler aqui como está em suas Bíblias, provavelmente, como está nessa versão da Bíblia que eu tenho aqui em mãos também, tá? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais uma vez, para a gente que segue Yeshua, é fácil identificar ele aqui do começo ao fim, mas olha só um trecho que foi ocultado, que revela de forma irrefutável que é ele que está sendo relatado aqui nesse contexto. Na versão da Septuaginta, desse verso 11 do capítulo de Isaías 53, é colocado que o Senhor se agrada do trabalho de sua alma e o mostrará à luz. Olha só, por que eles ocultaram essa parte de luz? Mas nos manuscritos do Mar Morto é onde está mais claramente o que realmente quer dizer do trabalho da sua alma, ele verá a luz. Olha só como que está esse texto, coloquei na tela para vocês verem. Por que esse trecho foi retirado das versões do texto hebraico massorético e por que esse trecho não está presente em nossas Bíblias? Quando fala que do trabalho da sua alma ele verá a luz, isso confirma o quê? Que ele é a luz do mundo, como ele mesmo falou em João 8,12 e outros versos. Inclusive confirma que ele ressuscitou. O haja luz de Gênesis 1,3 é uma menção muito clara à sua ressurreição de forma atemporal. Ou seja, esse verso confirma que ele ressuscitou. Quem ressuscitou, senão o nosso Messias? Ou por acaso o povo de Israel ressuscitou? Então percebe,
esse trecho que revela a ressurreição do Messias e que ele é a luz do mundo, eles retiraram, porque é o verso que demonstra mais claramente, de forma irrefutável, que Isaías 53 é uma referência a Yeshua, e não há o que contestar. Então olha só que sério o que foram fazendo. E eu poderia citar aqui inúmeros outros textos. Isaías 61, quando fala lá, ele vai pregar as boas novas, libertar os cativos, o Messias confirmou isso. Mas no trecho que fala que ele veio trazer visão aos cegos, no texto hebraico massorético e provavelmente na sua Bíblia do Antigo Testamento, essa parte não está presente, mas na versão da Septuaginta ela está. Ou seja, o Messias e os apóstolos usavam a versão provavelmente hebraica, da qual a Septuaginta foi traduzida. Na live eu expus muito mais detalhes. É muito importante que você tenha esse trabalho de procurar qual texto original que você está se baseando. Muitas das vezes é um texto que já teve ali alguma modificação. Mas apesar de tudo isso, não pense você, como é que faz para estudar as palavras hebraicas? A grande maioria está lá intacta, a essência está intacta, pode ter certeza disso, tá? Depois eu vou trazer uma live demonstrando de uma forma clara como que a essência, muitos segredos ali estão intactos, inclusive no texto hebraico massorético, tá? Mas sim, houve muitos textos que foram mudados algumas coisas, principalmente no que tange profecias que o Messias cumpriu. Porque essa classe de escribas negou o Messias e querem que outros venham a negar também. Mas aqueles que estão em espírito, esquadrinham as escrituras, não cairão nesse engano. Mas é isso, que o Eterno abençoe a todos. Assista essa live para vocês verem os inúmeros textos e os comentários que eu vou fazendo, para que você perceba e aprenda também a conferir essas versões originais. Tenho certeza que vai mudar muito o seu entendimento de como estudar a Bíblia e comparar verso com verso para ver qual realmente é o verso verdadeiro e mais original. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom.